Olá, amigos inteligentes. Estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista, agora com o nosso Gustavo Maia Gomes, que foi autor também nesta última edição da revista Inteligência, talvez do ensaio mais inteligente que o número teve, né? Que chama-se Seria o Tempo uma Espécie de Deus? Seria ou não seria? Né? Eu estava comentando aqui antes de começar a gravação com o nosso Gustavo que eu ia ter dificuldade de entrevistá-lo, porque o ensaio dele é inteligente demais para mim, que sou editor da revista. Esse ensaio realmente, Gustavo, você se superou, porque os seus ensaios já são assim... não é inteligentes, não, já são super inteligentes. Você lembra que você escreveu aquele da economia do jegue no Nordeste? Lembro. Eu colaboro com a revista Inteligência pelo menos desde 2000. Minha primeira colaboração acho que foi do ano 2000. Então já temos uma longa história juntos. Isso, tem mais de 20 anos. Agora, o que é incrível é que os seus ensaios eles conseguem juntar duas coisas muito difíceis. Assim, muita informação, uma formação humanística e técnica extraordinária, com uma coisa que costuma não vir junto disso, que é a criatividade. Entendeu? Então, essa articulação de um vasto conhecimento humanístico técnico de um lado com criatividade dá como resultado artigos como esse. Né? Eu queria te fazer uma pergunta, então, do começo. Assim, como é que você formulou esse ensaio sobre o tempo? Porque esse ensaio eu procuro abordar de uma maneira ensaística, né? Óbvio. Né? Assim, concepção de tempo em áreas muito diferentes e recorrendo a conhecimentos muito diferentes. Você tem filosofia, religião, idioma, literatura. Estou olhando aqui. Né? Por exemplo, quando eu fui ler seu artigo, eu, que não tenho a vastidão da sua cultura, para mim o tempo é sempre o tempo histórico. As diferentes maneiras de pensar o tempo histórico. Então, eu entrei aqui e fiquei lembrando de outras coisas, a forma como Proust pensa a literatura. Como é que você chegou nisso aqui? Como é que você fixou nesse assunto? O tempo é alguma coisa que te fascina? Olha, primeiro que eu chamei essa colaboração de tubo de ensaios, porque eu acho que o ensaio tem mais homogeneidade. É claro que há um elemento que é o tempo, a temática do tempo permeia todos os ensaios que estão no tubo, mas realmente, às vezes, há pouca coisa entre um e outro. Entre o enfoque, por exemplo, do tempo como visto na literatura, né? É ilustrativo, não é nada exaustivo, claro, e como o tempo é visto na física moderna. Eu não sou físico, eu sou economista, mas me interesso por esses assuntos há longo tempo. Né? Me interesso pelos assuntos de física, relatividade, etc., como parte de meus interesses intelectuais. Como é que eu cheguei a formular isso? Eu quando recebi o convite do Faro, do Luiz César Faro, para fazer um ensaio sobre o tempo, eu disse que ele esperasse uma coisa heterodoxa, pouco ortodoxa, porque eu não tinha nenhum conhecimento especial sobre a área. Eu ia ler, ia me informar, me atualizar, o que fosse, sabe? Mas não tinha nenhum conhecimento especial, não era especial, não sou um tempólogo, alguma coisa assim. De modo que a primeira ideia que eu tive foi ampliar bastante o leque de enfoques sobre o tempo. Então, por exemplo, o tempo na literatura, o tempo na física, o tempo nas religiões, nas doutrinas e enfim, na literatura religiosa, de tal maneira que isso me desse, sim, a oportunidade de olhar vários aspectos da coisa. O tempo no idioma também me pareceu interessante, uma boa maneira de iniciar o tratamento do assunto era dizer assim, olha, a humanidade pensa sobre o tempo desde os primórdios, evidentemente, porque é uma coisa que está no seu dia a dia.
Então, isso se refletiu necessariamente, foi meu pensamento inicial, necessariamente se refletiu na linguagem, nos dicionários, enfim, sabe? Então, o que é que, dos dicionários, das palavras que têm conotações com o nosso conceito de tempo, a gente pode inferir sobre a essência, se é que isso existe, do tempo. Então, foi uma abordagem dessa maneira, eclética, porque eu não tinha, como não tenho, nenhuma especialização nesse assunto, nem em filosofia, nem em física, nem em literatura, de modo que foi assim. Mas se você tivesse especialidade, você não teria feito esse ensaio. Exatamente o que é notável no ensaio é exatamente o fato de que são pelo menos uns 5 pontos de vista diferentes através do qual você trata da questão do tempo. E tratar do tempo é um pouco como tratar do espaço, porque se tudo está no tempo e no espaço, como é que você vai descrever? Eu fiquei lembrando de uma prova que eu fiz quando eu era garoto, tinha 14 anos de idade, era uma prova de geografia, Gustavo. Tinha que escrever no papel assim, né? Tinha assim, uma questão aqui, uma outra questão aqui, e tinha que escrever no meio. Aí eu lembro que a primeira pergunta era assim, prova de geografia, primeiro ano do 2º grau, assim, ó, disserte sobre o universo. Nada modesto. Disserte sobre o universo assim? Aí você tem que fazer um exercício, né, mental, para pensar assim, ele deve estar imaginando que o universo deve ser assim, vamos interpretar o universo no sentido micro, né, no sentido mais restritivo possível. Deve ser para falar que no universo, sei lá, tem planeta, galáxia, cometa, meteoro, deve ser esse universo que ele está se referindo. A piada aqui, não é piada, isso é verdade, mas é para dizer o seguinte, assim, tudo está no tempo. Como é que você vai escrever um artigo que é sobre tudo? Né? Eu fico lembrando da quantidade de literatura que eu li, né, sobre esse negócio de como é que o homem é um tempo histórico. Perdão, o homem é um ser histórico. Porque ele vive num ambiente que é histórico, onde tudo é histórico. A sua vida, ele é um ser histórico, ele envelhece, ele cresce, envelhece. O tempo também tem ciclos, né, as civilizações. Né? Mas o que eu acho muito interessante também no seu ensaio é que você mostra como é que o tempo... Assim, o ser humano é um tempo histórico, mas ele... Perdão, Cacilda. O ser humano é um ser histórico, mas ele é histórico de diferentes maneiras. Né? Depende do ângulo que você esteja olhando. E você vai dando esses diferentes ângulos pelas quais o ser humano é histórico nesse ensaio. E é um ensaio erudito, mas sempre numa linguagem, esse que eu acho legal também, uma linguagem acessível, numa linguagem provocativa, numa linguagem que prende o leitor. Né? E o que não impede você começar falando de Santo Agostinho. Né? Mas é engraçado que, apesar de você mobilizar autores muito diferentes, percebe-se que é você que está falando o tempo todo. Então, assim, você escreveu sobre o tempo como você escreveria sobre qualquer outra coisa, ou o tempo é alguma coisa que te mobiliza particularmente? Não, eu não diria que eu escreveria sobre qualquer outra coisa. Embora os desafios que a revista Inteligência me tenha dado ao longo do tempo são a prova em contrário, ou são um indício em contrário. Mas o tempo é um tema fascinante, evidentemente, pelas razões que você colocou, ou seja, é uma coisa que permeia tudo. E a frase de Santo Agostinho, que eu coloquei como epígrafe, o pensamento dele, é muito interessante, porque ele diz basicamente isso, quer dizer, o que é o tempo? Se me perguntam, eu sei o que é o tempo, mas se me perguntarem, eu não sei responder. Quer dizer, é isso mesmo, quer dizer, uma coisa que você está imerso naquilo e, no entanto, você tem dificuldade de expressar. Eu tento encontrar uma saída, é a única parte que talvez a gente pudesse dizer um tanto quanto filosófica do artigo, do ensaio. Eu tento escapar desse tema dizendo que, na verdade, o tempo, como uma entidade absoluta ou primordial, ele é indefinível, porque as definições são sempre relações entre uma coisa com outra.
né? Então, na verdade, a gente chega a sentir o tempo a partir das, vamos dizer assim, dos fenômenos da vida que têm relação direta com o tempo. Então, coisas como velocidade, como mudança de posição, como mudança organicamente falando, são coisas que acontecem e, na medida em que acontecem, demandam, sugerem que há uma dimensão na qual elas acontecem, né? Então, eu diria, para confortar um pouco Santo Agostinho, se bem que talvez seja tarde demais para isso, Um pouquinho. um pouco demais, é que se me perguntassem o que era o espaço, você já falou no espaço um pouco, eu também não saberia responder, porque, de novo, você está dentro dele, parece óbvio, mas não é tanto, né? Então, enfim, é uma grande discussão. Eu queria que você, em algum momento, suscitasse uma questão sobre o experimento hipotético com o computador, foi a parte do artigo que mais me deu prazer escrever, na verdade, né? Então, eu ia te perguntar uma outra coisa, a gente pode perguntar sobre isso também, agora ou depois. Eu fiquei pensando na diferença entre tempo e história. Qual é a diferença entre o tempo e a história? Uma resposta que me veio na cabeça possível era assim: a história é alguma coisa que se passa no tempo. Quer dizer, a própria história é a narrativa de algo que se passa no tempo. Mas isso cria também um paradoxo, já que a gente está falando de um momento meio filosófico, né? Que é assim, mas então também tem um tempo sem história, tem um tempo em que não tem nada acontecendo. Por exemplo, se você não tem um narrador, alguém que esteja contando o que foi que aconteceu, você não tem história. Mas você tem tempo. E aí você tem uma passagem do seu artigo que você fala isso, quer dizer, que existe, entre as várias formas de pensar o tempo, existe o tempo como subjetividade e o tempo como objetividade. Quer dizer, o tempo existe objetivamente, fora de nós. Mas nós não temos como apreendê-lo sem que seja através da subjetividade. Né? E aí o tempo tem diferentes durações, né? Ou impressões. Talvez duração. Duração é uma das coisas que eu ressalto como uma das qualidades essenciais do tempo, né? Velocidade, posição, duração, mudança, de uma maneira geral, tudo isso está associado ao tempo, e foi a maneira que eu encontrei de agrupar as palavras. Eu selecionei aleatoriamente, não exatamente aleatoriamente, mas, enfim, deixando a imaginação correr solta, eu cheguei a um conjunto de uns 100 e tantas palavras, 120, 130, e que eu já achava que tinha correlação com a ideia de tempo. E depois tratei de agrupar essas palavras em categorias. As categorias é que me parece que são interessantes. Ou seja, essas coisas. Né? A posição de um evento numa linha de tempo, então você tem que saber o que Mas você também articula essa questão de como é que o tempo é percebido de forma diferente e de acordo com um tipo de civilização, um tipo de mudança de progresso tecnológico. Tem uma hora que você fala de uma maneira muito interessante como é que o advento da sociedade industrial, né, ele afetava a questão do tempo nos trens britânicos. Né, é uma temática muito interessante. Eu já conhecia com menos detalhes, mas fui mais fundo agora. E era interessante que as localidades tinham seu próprio tempo, né? Às vezes você tinha diferença de 20 minutos de um tempo para outro, né? Aquele tempo você não tinha comunicação, obviamente as comunicações eram demoradas, então se desenvolveram esses tempos locais. E uma grande necessidade que afinal foi conseguida, a necessidade de continuação do progresso industrial, foi a unificação dos tempos, né? Primeiro na Inglaterra e depois pela convenção que se adotou para quase o mundo todo virtualmente, mas que era uma necessidade econômica. Então, o tempo apareceu, eu preciso
de certa forma, domesticar o tempo. Claro que eu estava domesticando a medição dele, o acompanhamento dele, mas é uma coisa interessante, né? Também as formas de medir o tempo ao longo da história e da pré-história mesmo, tem também tudo a ver com as necessidades econômicas, né? Com aquilo que era uma exigência da produção, da forma que a produção estava organizada. Eu lendo sobre esse século XIX, enfim, eu fico vendo também o tempo era pensado de maneira diferente. Sociedades agrícolas, né? O dia começa, na verdade, quando clareia e ele termina quando escurece. Então, o dia é todo marcado de acordo com a natureza, né? E tem um momento que isso começa a não ser mais assim. Eu comecei a pensar nesse negócio, porque no século XIX, aqui em casa eu tenho um relógio de parede que era do meu trisavô. E como é que o relógio de parede ele uniformiza o tempo para todos os habitantes que estão dentro da casa? Porque ele vai marcando o tempo de meia em meia hora, né? Ele bate a cada meia hora, depois ele dá a hora inteira, meia hora depois. E como é que você também, depois, através do relógio de parede, você pode uniformizar um relógio de pulso? E todo mundo, que é exatamente isso, quer dizer, você tem a adoção também na mesma época da semana inglesa, também você tem as horas de trabalho, que ao mesmo tempo você muda os horários de comer. Esse em algum momento no século XIX, porque você jantava, acho que 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Você tem essas coisas assim também. Uma coisa interessante também, eu não mencionei isso no artigo, mas me ocorre agora. É muito interessante naquele conhecido livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, como ele descreve qual era o sistema de dividir o tempo, né, na Idade Média, e especialmente dentro de um convento, né? Para o convento. Né? Mas uma coisa, Gustavo, assim, que também pensei a partir da leitura do seu artigo, que é a relação do tempo com a tecnologia. Também tem a ver com... Mas, quer dizer, a gente está falando disso, mas é um pouco mais para frente. Né? Parece que quanto mais a gente tenta ganhar tempo, mais a gente perde tempo. Né? Porque é assim, a gente tem... Agora a gente conversa com... Sei lá, 25 anos atrás você não falava com o Brasil, você tinha que pegar telefone, era uma complicação, se você estivesse, sei lá, no exterior. Hoje você fala com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, com uma facilidade enorme. Né? Você fica mandando... Né? Houve época em que os telefones não tinham internet, depois passou a ter internet, depois assim, quanto mais tempo a gente tem, menos tempo tem, porque você... É assim, ganhei tempo, não preciso mais ir a banco, né? Converso com o Zap, mas ao mesmo tempo que você ganha o tempo, o que você ganha do tempo, você perde imediatamente, porque você começa a fazer outras coisas nesse tempo. Aumenta a produtividade, sem dúvida, né? Mas só tem uma coisa que a tecnologia não conseguiu ainda fazer, foi aumentar a duração do dia, porque nós continuamos tendo dia de 24 horas, ou seja, por mais rápido que a gente faça as coisas, ele não faz tudo o que quer fazer, porque há uma limitação do ciclo natural das coisas. Né? Mas, inegavelmente, nós fazemos hoje muito mais coisas do que fazíamos, e em grande medida porque conseguimos contrair o tempo, por assim dizer, fazer mais coisas dentro de 1 minuto, de 1 hora, de um dia. Né? Mas sempre, para quem se mantém em atividade, como felizmente é o meu caso, e claro, o seu também, vai sempre faltar tempo, né? Porque a gente está sempre querendo fazer mais coisas do que o tempo permite. Então, sempre falta tempo. Mas é bom isso, acho que faz parte da vida e é bom. Você acha que isso tem a ver com a... Porque um pedaço do seu artigo também é falando sobre a ideia de viagem no tempo. Você acha que é uma maneira de burlar, na verdade, a passagem do tempo, é imaginar viagem ao passado, ou de burlar a lerdeza do tempo, de imaginar viagem ao futuro? Mas é meio, se você prestar atenção, é meio, como é que chama? Meio fraudulento. A viagem ao passado, ela é apenas um objeto de imaginação no presente momento. Pelo que eu entendi, de novo, não sou especialista nisso, eu sou economista, apenas um curioso em outras áreas de conhecimento. Mas eu leio, estudei um pouco só. A física da relatividade, o que Einstein disse. Então,
A relatividade admite, e aparentemente isso tem alguma comprovação empírica já, é que se você entrar num corpo, num veículo espacial, por exemplo, que tem uma velocidade muito rápida, quanto mais próxima da velocidade da luz, mais esse efeito fica mensurável e significativo, o tempo passará mais devagar para você. Mas não é que ele passará mais devagar para você, é que você é como o tempo encolhe, ou seja, aí tem aquela coisa, o irmão gêmeo sai daqui e vai dar uma viagem espacial, uma velocidade próxima da velocidade da luz, e quando ele desembarca de volta na Terra, um ano depois, pelo calendário dele, pelo relógio dele, ele vai descobrir que na Terra se passaram 2 anos. Portanto, o irmão dele está 2 anos mais velho, 1 ano mais velho do que ele, né? Fez 2 aniversários enquanto ele estava fora. Eu até brinquei que o rapaz ficou muito decepcionado, quem foi lá para o espaço, porque ele pensou que não precisava pagar imposto de renda daquele ano que ele não viveu, mas descobriu que tinham cobrado do mesmo jeito, entendeu? Então, foi uma compensação parcial, certo? Bom, do leão ninguém escapa. Né? Vem viajando. Você disse que ia falar essa questão também dos computadores, né? Do tempo. Eu estou dizendo que isso me deu uma satisfação grande, porque eu realmente encarei isso como um desafio. Quer dizer, eu converso muito com minha mulher, que é uma grande interlocutora em todos os assuntos. Ela também foi professora universitária. E cada noite eu dizia para ela, o computador vai descobrir o que é o tempo. Aí no outro dia eu disse, acho que ele não descobre, não. Então, eu idealizei como você leu, né? Eu idealizei um experimento que era uma tentativa de ver se o computador descobria o que era o tempo. Um computador dotado de inteligência artificial, dotado de todas as velocidades, as memórias que fossem necessárias, e ele ia receber toda a informação disponível, mas haveria uma censura. Toda a informação disponível, vírgula, menos aquelas informações que tivessem conotações com o tempo. Tá? Então, eu batizei o computador que ia receber as informações e processá-las, dar respostas em relação àquelas informações, eu batizei de Aristóteles, por sabidas razões. E o outro, que era o censor, eu me lembrei de Armando Falcão. Né? A juventude não sabe mais quem foi Armando Falcão. Mas Armando Falcão foi um notório ministro da Justiça na época do regime militar, ou da ditadura militar, que ele censurava tudo. Então, de modo que ele ganhou agora o nome do computador que censura o outro, para não receber nenhuma informação sobre o tempo, eu chamei de Armando Falcão. E precisei explicar quem era Armando Falcão. Aristóteles já é conhecido, mas Armando Falcão já não é tanto. E de modo que, como você sabe, terminou que o computador descobriu. Eu ajudei ele um pouco, mas ele descobriu com as informações sem nenhuma conotação de tempo, ele descobriu uma coisa que parecia com o tempo, mas com uma curiosa qualidade de que o tempo dele andava para trás. Né? Mas, enfim, foi realmente um exercício intelectual. Eu não sabia se ele ia descobrir ou não. E a cada noite eu conversava com minha mulher. Uma noite eu estava otimista, queria descobrir, outra que não ia descobrir. Então, terminou descobrindo, mas eu ajudei um pouco. A verdade é essa. É até difícil falar. Você me lembrou agora essa história do tempo passando, do tempo passando ao contrário daquele filme. Tem um filme, né? Tem. Do Benjamin Button, que eu sei exatamente. Foi apenas uma coincidência aí. Não, mas tem tudo a ver. Mas é que tá. É difícil recortar objetos justamente porque está tudo no tempo. A gente vive o tempo, reclama do tempo, quer voltar do tempo, quer apressar o tempo.
As crianças querem que o tempo passe mais rápido, os velhos querem que o tempo passe mais devagar. Né? Outros querem parar o tempo, outros querem que ele acabe. Eu gostei da parte também da literatura, porque eu estou relendo Proust, né? Que eu li quando era garoto. Que essa coisa, como é que ele descobre? Quer dizer, ele é Bergson, na verdade, né? Que pega como é que o tempo não é objetivo. Né? E você trata bem disso aqui também, eu acho que um pouco antes da parte da, sei lá, da filosofia ou da religião, acho que é um pouco antes. O Proust é mencionado en passant, digamos assim, né? Eu não ponho ele para falar, se não me engano. Mas nessa parte da literatura, como você sabe, eu colecionei um monte de citações, evidentemente, e depois fui vendo como é que eu produzia um diálogo razoável daquelas citações. O método não é novo, muita gente faz isso, né? De colocar um autor conversando com o outro? Botar um autor conversando com o outro e naturalmente, deixando à mostra suas próprias peculiaridades emocionais, intelectuais, psicológicas, etc. Né? Eu não sei. Você falando parece que é uma coisa muito simples, mas quando a gente fica lendo, eu acho muito engraçado ver pessoa conversando com Camões, com Proust, com o Walt Whitman, com Nana Caymmi, com Vinícius de Moraes. Uma coisa que isso que eu estava falando, que é muito criativo, né? Também está observado aí, é que é engraçado, a gente vai escrevendo e essas coisas, evidentemente, de repente aparecem, né? Há um poeta pernambucano que é muito querido no Recife, chamado Carlos Pena Filho. Ele morreu muito jovem, ele morreu, acho que talvez não tivesse 30 anos de idade. Portanto, ele não deixou uma obra volumosa, ele estava no começo do processo criativo, mas ele deixou umas coisas muito interessantes, e particularmente um poema sobre o bar Savoy, que era o bar mais dos intelectuais da época, década de 60, início da década de 60, final da década de 50. E o Carlos Pena Filho, que morreu tragicamente de acidente de carro, ele era um cara alegre, os poemas dele são todos alegres, né? Apesar do nome Pena, né? Então, eu contrasto ele com outro que e agora nem esqueci do nome, o outro que é o contrário, ele tem um nome alegre, mas não sei se foi Augusto dos Anjos, enfim, tem um outro lá, agora me deu um branco. Mas um que é alegre tem o nome de Pena, outro que é triste tem o nome... Infelizmente eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Mas é interessante. Talvez tenha sido Augusto dos Anjos, né? Porque Augusto dos Anjos era a tristeza, assim, absolutamente irrevogável, vamos dizer assim. Os poemas dele são terríveis, né? Eu estou lembrando, acho que era do Antônio Carlos da Andrada, quer dizer, teve vários, política brasileira teve vários Antônio Carlos, né? Quando ele era presidente da Assembleia Constituinte de 33, 34, ele tinha sido governador de Minas, né? Ele é engraçadinho, né? E quando eles estavam debatendo alguma coisa que não era do interesse dele ou do governo, quando ele dizia que o tempo estava acabando, ele dizia assim, infelizmente, esse nosso amigo, o tempo... assim, então, eu aqui estou olhando o nosso horário, vou ter que dizer o contrário, esse é o nosso inimigo, o tempo. Inimigo. Querido, foi uma maravilha. Assim, a entrevista não está à altura do ensaio, cara, porque o ensaio é uma complexidade, de uma ironia, muito agradável. Criatividade. Não, entre nós foi. Estou falando só para quem está vendo, não tem jeito. Aqui quem está vendo a gente só vai ter uma ideia muito pálida do que é esse seu ensaio. Então, fica todo mundo convidado para ler com atenção e se sentir inteligente. Tá? Eu penei para conseguir me sentir inteligente aqui. Porque quando o Luiz César Faro me propõe também esses desafios, cara, eu disse, eu não...
Pede para o Gustavo. Só ele vai conseguir fazer isso. Incidentalmente, eu quero louvar a iniciativa da revista, que essa foi, obviamente, de vocês, não foi minha, nem a ideia, tampouco, de ir intercalando fotografias da Rainha Elizabeth, né? Maravilhosa aquela ideia. Cara, isso realmente foi uma coisa de gênio, né? Porque é a passagem do tempo, né? Porque quando começa o artigo, tem a Pois é. E aí vai passando, né? É uma menina linda, né? Lembra agora uma piada que circulou aí, alguém disse... Mas no final já está assim. No final está assim, mas continua lá, né? Alguém disse, né, comentando a situação atual do Brasil, do mundo, né? Disse assim, que mundo nós estamos deixando para a Rainha Elizabeth? Parece para uma outra piada que eu ouvi falar, que era do Roberto Marinho. Também é. Aquela da tartaruga, né? Exatamente. Assim, tipo, olha, eu não quero esse pet, não, esses pets morrem muito cedo. Disse, olha, então leva um jabuti, vive 150 anos, aí ele olhou assim, e olha que ele já estava com 90. Não, depois que o bichinho morre, a gente fica sentindo saudade. Gustavo, foi um prazer conversar com você aqui. Da mesma forma, Cris. Obrigado. Um abraço para você. Nos veremos aí. Até mais. Nos mantém inteligentes. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.